estão doendo os seus pés. Quase não suporto a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao meu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não podes fazer sozinho na batalha, pede alguém pra te ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se acaba, pela obra do amor, do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não podes fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não podes fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre
já cansado, quer lutar até morrer. Segura bem a minha, pois sou tão frágil, sou a Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, nem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegarem às beiras desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ou se voltares nesse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze seu eterno amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, com nossas cabeças inclinadas, no toque somente crer, vamos ouvir a palavra de hoje para nós. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra. Muito bom. Está nos visitando aqui o meu filho, o Éder. Foi bom para mim. Deus abençoe o irmão, o Éder e a sua esposa que está lá em casa, junto com os demais lá. Deus abençoe.
Está nos visitando também a Dona Eva, sogra do irmão Francisco. Qual que é a Dona Eva? Está aí? Deus abençoe, irmã. Cadê a irmã Lenir? Está aí? Está ali. Vocês desculpem que eu estou enxergando pouco, precisa levantar bem a mão, senão eu não vejo. Muito bom. Então, hoje nós vamos apresentar o menino do irmão Francisco, né? E a irmã Elenir. Estão felizes com o menino? Então, está alegre, irmão Francisco? Você nem tem... Não tem como, né? Tá certo. Tá certo. Então, acho que nós vamos começar com ele, né? Trazer ele aqui na frente. Pedro, né? Pedro de Almeida Marinho. Almeida, você também é Almeida? Eu sei que a senhora é Almeida Marinho. Muito bom. Eu vou ler uma leitura aqui para provar que nós não batizamos criança, nós apresentamos ele para o Senhor. Nós vamos ler o livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Amém? Muito bem, tem 2 assuntos aqui muito interessante. A apresentação e a circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão? Já sabem. O que é, irmão? Certo. O que você tem que fazer com o coração dele? O que você tem que fazer com o coração dele? Certinho, tá exato. É isso aí que a gente precisa saber, né? Muito importante. Então, vocês... É uma luta grande, né? Mas quando a gente ensina as crianças no caminho do Senhor, a Bíblia diz que, mesmo quando ele envelhecer, ele tem algo para se lembrar. Isso é uma coisa muito interessante para nós. Na época que nós estamos vivendo, é uma época muito difícil, né? Mas não é impossível.
é impossível. Então, irmão, você vai levantar ele aqui. Eu não sei se eu vou, eu acho que eu não vou pegar ele, né? Pesado, né? Muito, né? Mas você levanta ele aí, irmão, você pega nele e apresenta ele a Deus. Mostra lá para a igreja, mostra para lá. Apresenta. São testemunhas, Senhor, deste dia, Senhor. Eu elevo, Senhor, essa criança aos altos, Senhor, para tu, Senhor, inclinar a sua face sobre ele, Senhor. E diante de ti, Senhor, eu ponho ele, Senhor, e te peço, Senhor, que o Senhor me capacite, Senhor, e dê sabedoria, meu Pai, para que eu possa guiar, Senhor, os caminhos dele até ti, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser Pai, Senhor, porque eu não sou nada sem ti, Senhor. Por isso eu ponho, Senhor, essa criança diante do trono de graça, meu Pai, e diante de ti, Senhor. E somos, Senhor, todos dependentes de ti, Senhor. Ajuda nós, Senhor, a minha e minha esposa, Senhor, ter sabedoria e paciência, Senhor, com essa criança, Senhor. Nos enche, Senhor, de amor, Senhor. Esse amor fraternal, esse amor divino, Senhor. Que nós possamos passar tudo para eles, tudo de bom, Senhor. Mas que essa bondade diante de ti está entregue, meu Pai, diante dos santos, Senhor. Eu declaro, Senhor, essa criança, Senhor, o filho de Deus, cuida dele, meu Pai. Guia seus passos e livra-o, Senhor, de todo mal, Senhor. Livra ele, Senhor, das forças de trás do mal, dos espíritos malignos, Senhor, que possam vir a pedir, Senhor. Ajuda ele, Senhor. No material eu não consigo fazer algo, mas no espíritual, Senhor, só tu pode. Então está tudo entregue em tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. São momentos de alegria para os pais. E eu creio que todos nós sentimos esta alegria com os pais. Muito bem. Nós vamos para a leitura, Hebreus capítulo 12, verso 24. E a Jesus
o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, que essas palavras possam ser gravadas nos nossos corações, que nós possamos entender que realmente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós cremos assim e estamos firmados nisso. Amém? Deus abençoe. Vou repetir aqui o 25, verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem fala para nós agora nessa era, essa que nós estamos vivendo, o que fala conosco é a voz do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vocês estão cientes disso? Nós, eu principalmente, não estou muito preocupado em trazer uma mensagem da minha parte, porque cheguei à conclusão de que quem irá nos arrebatar, nos transformar os nossos corpos, não é nenhum pastor, é a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Então, eu sinto muita força em pregar a mensagem do profeta desta era para vocês. E acredito que nós, esse pequeno grupo que cremos dessa forma, seremos muito alimentados, como temos sido até aqui, com essa mensagem do profeta desta era. Então, vocês vão observar isso, que já há muito tempo, quase que todas as minhas mensagens sempre eu menciono parágrafo e mensagem. Vocês podem ver desde 90 e que está gravado aí, eu nunca falei de mim mesmo, sempre usei a mensagem, parágrafo, e eu explico alguma coisa que eu vejo que precisa explicar, senão a igreja não entende, mas é dentro do próprio assunto. Eu não explico, não ponho a minha ideia na mensagem, mas sim explico o que é a mensagem. Nós vamos então meditar na mensagem personificação do cristianismo. A personificação do cristianismo. Essa palavra aí é muito complexa. Às vezes a gente lê uma coisa e passa por assim mesmo, sem entender o que é. Mas personificar é um verbo. Isso quer dizer atribuir dotes e qualidades de pessoa a outra pessoa. Então, ele também é o sinônimo de personificar. Ele quer dizer expressar uma coisa que não é própria. Deu para entender, né? Nessa mensagem, personificação do cristianismo, nós vamos entender o que o profeta fala nessa mensagem.
Eu comecei aqui com o parágrafo 64. Ele conversando com o ministro. E o ministro sobre o qual estamos falando, sendo um estudante bíblico muito aplicado, disse: eu responderei a sua pergunta quando você responder a minha. Eles estavam tendo uma discussão ali de perguntas um para com o outro, e um queria a resposta e o outro segurava a resposta. Então ele disse: eu responderei a sua pergunta quando você responder a minha. Aí ele disse aqui: você acha que um homem poderia ser tão bom que ele não mentiria, roubaria ou faria qualquer coisa ruim, mas ele seria tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Então, vamos entender isso aqui. A pergunta é: você acha que um homem poderia ser tão bom? Quer dizer, então isso é a pessoa ser bom, que não mente, que não rouba, não faria qualquer coisa ruim, mas ele seria tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Jesus Cristo? O método de Deus, ou o programa de Deus para levar nós ao céu, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Fora do sangue não tem salvação e não tem vida eterna. Aí o que respondeu disse: não, claro que não. Você não poderia ir ao céu sem o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não importa quão bom você seja. Isto é justiça própria, a nossa qualidade, a nossa bondade, tudo que nós fazemos é justiça própria. E não vamos para o céu com justiça própria. Não importa quão bom você seja. É totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade. Então, não se vanglorie, não se engrandece, porque isso não resolve nada. O que você está fazendo, o que eu fiz, eu estou com 50 anos trabalhando no Evangelho, isso aí não serve de base para mim ir para o céu, não. O que serve de base é o sangue de Jesus Cristo, que é a misericórdia de Deus. O sangue de Jesus Cristo é a misericórdia de Deus que te trouxe ao Calvário. E você é o presente do amor de Deus para Cristo. Vocês vão notar uma diferença, uma divisãozinha aqui que as pessoas não conseguem entender. O presente do amor de Deus para Cristo. Ó, uma coisa para a outra. Deus é o Criador, o Jeová. Deu um presente para Cristo, que somos nós. E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo guarda o seu presente. Vocês vão entender que Cristo é essa unção que entra em nós, que é o batismo do Espírito Santo. Ela entra em nós e ela nos transformará de dentro para fora. Aí Jesus diz: todo que vem a mim, tudo que o Pai tem me dado virá a mim, e nenhum deles se perderá. O Espírito Santo dará cada alma nascida de novo para Cristo. Cristo é o que fará o trabalho da transformação. Cristo em nós, esperança da glória. A Bíblia vai clareando isso. Agora, você pode ter trabalhado emocionalmente, você pode ter azeite nas mãos, ou falar em língua, ou dançar no Espírito,
ou se unir à igreja, ou um pouco das coisas irracionais do dia. E você poderia, com certeza, estar perdido. Vocês vão notando que, se nós olharmos, tudo que nós fazemos a Deus ainda é pouco. E ainda o máximo que nós faremos a Deus, não serve de base para a nossa transformação, para a nossa salvação. Vocês estão entendendo? Isso libera nós de ser um grande pregador, ser um grande diácono, uma grande personagem. Isso liberta você disso. Nada disso tem aproveito para a salvação, tem aproveito para a igreja, mas para a sua salvação não. Isto é certo. Mas se você é um presente do amor de Deus para Cristo, você está salvo. Por quê? Porque Cristo vai trabalhar nesse assunto. É o que Cristo está fazendo em nós. Ele está trabalhando. Parágrafo 68. Agora, a sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos os conhecereis. Se você está tentando se fazer dócil, veja bem, tentando se fazer, porque a gente fabrica a santidade. Santidade é a coisa mais fácil que tem para se fabricar. Você está tentando se fazer dócil e humilde, e assim por diante. Então você permanece fora do reino. Não é? Então, esta é a sua própria obra. Parágrafo 69. E é aí onde a igreja, o povo, assim chamado igreja, tem de forma tão miseravelmente falhado. Porque é no seu propósito, no seu próprio trabalho pessoal, que se sentem que merece a bondade de Deus. Eu já vi muitas pessoas jogar essa bondade como se ele tivesse feito tanta coisa grande para Deus e Deus não tem feito nada para ele. Eu já vi muita gente fazer isso. Então, mas é a graça de Deus. E a graça, você vai ver, que ela é a misericórdia para quem não merece. É por isso que eu te digo, às vezes um camarada lá na calçada, embriagado, está lá, não aquele espírito mal, aquela pessoa que tem sofrido um desvario, um desgaste, uma coisa. É mais fácil ele ser salvo do que um engravatado com paletó e bonito. Por quê? Porque aquele lá já se considera nada mesmo. Eu não sou nada, já estou jogado na calçada. A graça chega para ele. Ele não merece, mas a graça chega. E aquele que está bem engravatado, ele acha que ele é tudo. E Deus não se agrada disso. Agora, mas aquilo não tem nada a ver com isso, diz o profeta. E o presente de Deus, é o presente de Deus. Sua própria consciência, para evitar o inferno, tentaria fazer com que você se afastasse do inferno, melhor dizendo, tentaria fazer com que você vivesse bem e fosse correto. O desejo, vocês vão entender. A sua própria consciência minha, sua, de afastar-se do inferno. Ela faz com que você vivesse bem e fosse correto. Você sabe que o incorreto não é do reino dos céus. Necessariamente ser um cristão. Tenho visto muitos homens, os quais até mesmo negam o nome do Senhor Jesus Cristo, que são boas pessoas,
Quer dizer, humanamente falando. Agora, observe, na criação da igreja, se a igreja apenas consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado somente por intelectualidade, por teologia, por concepção mental, então dependemos totalmente do conhecimento intelectual do homem. Se eu deixei isto claro, se a igreja somente descansa no intelecto, na inteligência, ou como aquele homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes lugares com assentos de pelúcia e órgãos e tubos e milhares de dólares, ou como ele poderia pregar a sua mensagem de tal modo que se levantaria o povo para a igreja, ou se levaria o povo para a igreja. Eu uniria a igreja. E mais membro no livro, ou mais, o maior. Quer dizer, essa expressão é uma expressão atraente, é o que o profeta quer dizer. Quando você forma uma igreja bem estabelecida, constrói grandes lugares, assentos, órgãos, tudo, nós vemos essas coisas que chega a encantar, né? Tem igreja que quando você passa fora dela, dá vontade de você entrar lá, a atração, né? Aquela atração. O profeta está dizendo que, você vai ver aqui, mas o maior está no céu. Ele não está na igreja. Agora, eu quero que você pegue isto e nunca deixe isso escapar. Parágrafo 73. Se necessitássemos apenas da concepção intelectual do homem, não precisaríamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser regida e governada pela inteligência, pelo programa educacional, pelo intelecto da humanidade, não necessitaríamos do Espírito Santo. Eu às vezes fico pensando, irmão, que hoje nós temos tanta sabedoria que você fica meio desnorteado em observar tanta sabedoria que tem de pregadores no YouTube, muito excelente. Você vê pessoas intelectuais que conhecem mesmo a Escritura e às vezes eu fico pensando assim, quando eu comecei o Evangelho, mais ou menos em 1963 para cá, foi que eu conheci o Evangelho. Eu sempre tive um pouquinho de letra, mas eu via aquelas pessoas que não sabiam nem ler direito. Pegava a Bíblia e dava que fazer para ler um capítulo da Bíblia. Levava horas e horas ali gaguejando, falar, voltar para trás, falar, voltar para trás. Pregadores que subiam não sabiam falar a palavra direito, falava tudo errado. E o Espírito Santo operava. Tinha cura, tinha solução de problema, tinha milagre. A gente é testemunha disso. E a gente fica pensando, que coisa, e hoje? Mas o povo naquele tempo era tão simples e tão humilde que Deus operava. Hoje o nosso orgulho,
Deus não opera, Deus não aceita essas coisas que nós estamos demonstrando. Na realidade, nós estamos demonstrando o externo. Enquanto que naquele tempo, aquelas pessoas simples, ele mostrava tudo que ele tinha dentro. A gente via isso. Às vezes eu perco a noite sono pensando, isso, aquilo. Aí Deus vem e me mostra, não, mas isso aí era isso, assim. Uma vez eu me lembro que uma pessoa veio dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, parece que era Samuel Johnson, e ele era desses pregadores avivalistas de cura divina, e ele falou para nós assim, eu vou pregar a mesma mensagem, com a mesma unção, que eu preguei numa região lá da África, e não falou nada para nós. E pregou a mensagem, mas ninguém sentiu nada. Sentiu, pregou bem, achou que estava bom, foi um bom pregador. E quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo lá, aí ele falou assim, olha, quando eu preguei lá na África, essa mesma mensagem, numa região da África, olha, deixaram muleta, cego enxergou, aleijado andou, surdo ouviu. Olha, foi uma coisa. Aí ele falou assim, vocês sabem por quê? Que ele é da mensagem, americano. Vocês sabem por quê que aqui não fez nada? Ninguém tinha na mente o que era. Você sabe por quê? Aqui vocês têm tudo. E aonde tem tudo, Deus não opera. Deus opera onde não tem nada. Ele não quis dizer de bens, de propriedade, mas de inteligência. A inteligência tira a espiritualidade. Que aqui nós estamos lendo o intelecto. O intelecto é a inteligência. A palavra intelecto vem da inteligência. Então, no parágrafo 74, o profeta diz, agora, a emoção mental, agora, se nós unicamente, quanto mais inteligente for o homem, quanto mais intelectual ele for, quanto mais estudado ele for, quanto melhor for a gramática que ele usar, então melhor é a igreja. Em melhor situação fica o povo, se ele pode apresentar o programa e dizer, agora, construiremos uma grande igreja, e a chamaremos de um certo nome, e chamaremos a atenção do povo através de toda a cidade, quando pudermos tocar sinos todo domingo de manhã em nossas torres, chamaremos a atenção dos pobres, pecadores, perdidos na sarjeta, quando eles verem, eu vou mudar a forma aqui, porque falar virem, para nós confunde um pouco, com o verbo vir, e é o verbo ver. Quando eles verem que usamos roupas melhores, quando eles verem que nossas mulheres podem arrumar seus cabelos, os bonitos chapéus que elas usam, e quando apresentarmos isso ao povo, os pobres e famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres são. Essa é uma psicologia, uma mentalidade de muitos. Eu já vi muita igreja com essa mentalidade. E os homens verão os bons ternos que usamos, e como nós vestimos, e como os carros que dirigimos, e o que fazemos, e como nós posicionamos com capacidade social na cidade, com as outras pessoas, com os clubes e com os quais nós unimos. Eles verão isso. Eles estão, e os pobres e iletrados virá e desejará trazer seus filhos e os educarão para que eles
possam se tornar membro dessa grande sociedade chamada igreja. Você está vendo que o profeta está mostrando realmente o que a mente intelectual do homem está fazendo. Tem uma mensagem que o profeta chega a dizer que se o pastor tiver um carro velho lá, um carro bem velho, que a igreja nunca vai para frente, não vem ninguém. Mas quando o pastor está naquele carrão e tem suas roupas bem, aí a igreja superlota. O profeta já mostrou isso aí. Aí ele diz assim, chamada igreja. Ele não está dizendo que é a igreja, chamada igreja. Agora, se esse é o programa de Deus, eles estão certos. Se esse é o programa de Deus, eles estão certos. Mas Jesus nunca mencionou isso dessa forma. O profeta diz, Jesus nunca disse isso. Jesus disse, se eu subir, atrairei todos a mim. Então, através do programa educacional do mundo, o qual é certo, está correto, se não deixar isso de fora, mas o homem não é trazido a Cristo através do intelecto, através da teologia. O Espírito Santo sozinho é o poder de atração de Deus. Vocês vão ver que é completamente diferente do que nós pensamos. O pobre nunca receberá e o rico não pode até se tornar em pobre destas coisas do mundo. Vou repetir isso aqui porque às vezes não entende direito. O pobre nunca o receberá. E o rico não pode, até se tornarem pobres dessas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se tornou pobre, para que através de sua pobreza pudesse ser ricos. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Esse é o processo do cristianismo. Quando você se engrandece, porque se é alguma coisa, você está lá embaixo. Quando você acha que você não é capaz, não tem capacidade, Deus te levanta. Eles colocaram a coisa às avessas, diz o profeta. Eles estão tentando colocar os homens na igreja, através de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas é do batismo com o Espírito Santo, com o poder e demonstração e manifestação do Espírito. É o que precisamos para trazer os homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é muito claro na vida do ser humano. É muito claro. Você vê que às vezes você forma uma grande igreja, muito bonita. É lógico, se tem dinheiro para fazer, ninguém vai deixar de fazer se tem dinheiro para fazer. Mas não é isso que é atração. Atração é quando você vem com aquele coração aberto e que a palavra possa entrar dentro do seu ser. E quando ela entra dentro do seu ser, não tem ninguém que te tira mais daquele caminho. Aí o profeta diz no parágrafo 77, é nisto sendo o tipo intelectual de igreja que temos hoje na América e ao redor de todo o mundo, quando obtemos aquele tipo de educação, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que devemos tentar agir humildemente. Ele deve tentar ser deste modo, mas fazendo assim, ele apenas faz uma personificação carnal. Deixe isto se aprofundar. Um confronto carnal. Ele está tentando fingir algo que realmente não está no seu coração.
no seu coração ele está pensando uma coisa e tenta agir diferente, pois a verdadeira e genuína linguagem aqui faz dele um hipócrita. Você vê isso, irmão? Pessoas fingem ser cristão, e você ouve ele pregando, mas é fácil você entender. Existem pessoas que lutam para chorar pregando. Vocês já viram isso? Ele faz uma força para chorar pregando, porque ele sabe que se ele emocionar, os outros emocionam. Então ele luta. Às vezes não sai uma gota d'água dos olhos dele, mas ele está aí. Quer dizer, isso é hipocrisia. Deus não aceita isso. E ele vai em frente. Aí você fala, mas ele progride. Sim, o progresso do mundo não é progresso de Deus. Deus deixou de vir nos grandes templos e nasceu numa manjedoura. É por isso que ninguém aceitou, porque todo mundo quer aceitar as coisas belas, coisas grandes. Agora veja bem, o profeta, parágrafo 78, Jesus disse: vós hipócritas, como pode dizer boas coisas, pois da abundância do que há no coração, disso fala a boca. Se você não fala de acordo com o que há no seu coração pensa uma coisa e você fala outra, isso é o que faz de você um hipócrita. Você caminha com uma pessoa, vai caminhando, e você não sabe, às vezes a gente não percebe que ele é hipócrita. Eu conheci um preto velho, desses africanos, e ele dizia assim: o coração do homem é terra que ninguém entra. Ele dizia, só Deus conhece ali. Ele chamava a gente de filho. Filho, você olha nas pessoas e você pensa que ele está te amando, mas você não conhece o coração dele. O pensamento do coração, só Deus. Você não sabe, você caminha com um camarada e você faz coisa para ele, fala coisa, você fica acreditando. E embora a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas às vezes você não confia, você acredita. Mas nem crédito você não pode dar para certas pessoas. Você dá o crédito, depois ele dá o cheque além do crédito, né? Você sabe, o banco hoje, as pessoas que pegam seu cheque, ele olha na data do fundamento do seu cheque. Se você tem uma conta do ano que abriu o ano passado, você não tem muito crédito, não tem muita confiança. Já viram isso? Aí quando você olha ali na conta, porque o banco é obrigado a marcar, você olha no seu cheque que sabe quando que você abriu a conta, né? Ele olha lá 10 anos, 15 anos, e fala, não, esse camarada ele tem crédito, né? Mas assim mesmo, ele tem um limite, porque o limite do crédito é de acordo com os bens que você tem. Se você tem pouco bem, você tem pouco limite. Quer dizer, no caráter humano é a mesma coisa. Se a pessoa tem bens que criou, que fez bens, ele tem um crédito um pouco maior. Mas se tem pouco bens, ele tem pouco crédito. Só que dali a pouco o banco dá o cheque e fala especial, e ele tem R$2.000 no cheque especial, ele vai lá e dá 10, porque não, eu tenho crédito aqui, dá 10, o cheque volta sem fundo, porque ele é especial para o limite que ele tem. O ser humano está dessa forma, está de um jeito que, como essa pandemia, ninguém pode dar crédito a ninguém. Agora, você não pode pregar isso na velha igreja, ela não suportaria isso. Jesus disse isso em Lucas, no capítulo 5,
a respeito do vinho no odre. Ele disse: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Vocês já conhecem essa parábola, né? Conhece? Isso aqui bate muito. Tem gente que não suporta o Espírito Santo. Ele não aguenta o Espírito Santo. Que na realidade o Espírito Santo, ele fermenta a nossa alma. Sabe? O Espírito Santo não é aquilo que, você está bem, tudo bem, graças a Deus, Deus abençoe. O Espírito Santo não é isso não. O Espírito Santo é uma matéria que quando entra no coração humano, ele trabalha de uma forma que não é qualquer coração que suporta. Não é assim como nós pensamos. Por isso que Jesus disse ali em Lucas, no capítulo 5, a respeito do vinho no odre. Ele disse: não se pode colocar vinho novo em odre velho. Aqui eu trouxe um retrato do odre. O odre é uma garrafa de couro. Aqui está o retrato do odre. Quem é que está na gravação aqui? Irmão, quem está aqui? Esse é o odre. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Vamos entender isso? Se você o fizer, ele se romperá. Isso costumava me preocupar. Isso chocava minha mente infantil quando eu pensava: como poderia um odre parecer? Agora, com a garrafa sendo velha, isso não faz nenhuma diferença, porque é vidro. Mas, no tempo de Jesus, do que ele falava, era odre que usava naquele tempo. Era feito de couro de animal. É um tipo de uma garrafa. Tem até a tampa, né? É um tipo de um bornal aqui, né? Que enchia de vinho. Então, ele falava do odre e usava naquele tempo. Ele era feito de couro de animal. E a pele do animal, ela era curtida. E quando a pele do animal ficava velha, quando era novo e jovem, havia acabado de ser curtido, ela era flexível. Mas quando ficava velho, ficava seco. Isso aí é fácil de vocês entenderem, mesmo que não conhecem, mas você pega um sapatão, que é mais fácil de vocês entenderem. O sapatão, ele tem uma flexibilidade dele. Você põe o pé, é macio, mas você deixa ele lá num canto lá, que ele seca, aí ele quebra, mas você não consegue pôr o pé lá. Ele é seco. Então, quando ficava velho, ficava seco. Agora, muitos de vocês sabem como fica a pele quando ela seca. Ela fica velha e seca, fica toda enrugada e bem dura. Agora, se você colocar um vinho novo ali, não tem nenhuma vitalidade ali, aquilo romperá. Por quê? Porque o vinho novo, ele tem fermento. Então, a vida nova, ela está fermentando. E se ele está no novo e flexível odre, onde o óleo do animal ainda está no couro. Quando o vinho novo começa a dilatar, a pele também estica. Aqui fica que nem uma bomba, né? O vinho, o profeta mostra aqui que o vinho, ele dissolve estoura aquelas bolhas de álcool, né? Aí ele diz aqui, Jesus, porque, por outro lado, quando a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquela escritura ali, você lê aquilo ali, mas nós parece que levamos aquilo ali lá para o passado.
Está escrito lá em Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Rapaz, quando esse Jesus Cristo de ontem entrava naqueles cristãos lá das arenas, aquilo arrebentava, influenciava eles de uma forma de fé, que eles perdiam o sabor da vida, perdiam a intenção familiar. Eles entravam nas arenas sabendo que os leões iam comê-los. Não estourava, sabe? O vinho novo no coração deles não estourava. O que é estourar? É quando a pessoa vê o leão, já corre embora, só some, pula a cerca, vai embora. Não, eles enfrentavam. Aquilo lá é o mesmo ontem e hoje. Quando você vê uma coisa errada, você tem que fugir dela. Quando você, por uma coisa certa, por uma coisa verdadeira, você tem que enfrentar ela, custe o que custar. Então, aquilo ali é muita coisa. A pele nova dirá amém, se esticará com isto. E quando o vinho novo diz que o batismo com o Espírito Santo, eu sou a vida de Deus que está operando em você. Pensa bem isso aí, vocês. Pensa bem que responsabilidade cada um de nós temos em dizer que a vida de Deus está operando em nós. Pensa bem. Pensa isso. Aí, eu sei que a mente parece que não dá para pensar, porque parece na mente que Deus não consegue morar em nós. Por isso que tem gente que não acredita na mensagem. Eles lêem a mensagem, ouvem a mensagem, aceitam a mensagem, mas não crê na mensagem. Então, pensa bem. Jesus dizendo: eu sou a vida de Deus que está operando em você. Amém. A pele nova dirá amém. Ela espicha, ela esticará. Quando o vinho novo diz que o Espírito Santo é suficiente para a nossa cura hoje. Amém. O vinho novo se dilatará. O vinho sendo a palavra, esse vinho é a palavra. Amém. É um tipo da palavra. Veja, a palavra, quando ela entra dentro de nós, ela estrangula com o nosso pensamento humano. Ela muda. E quando ela diz aquilo, então o odre novo dirá amém. Se dilatará para isso, pois o vinho novo somente fermenta vinho. Ele apenas prova os elementos que estão ali. A levedura simplesmente força o bulbo de álcool, o qual desencadeia um processo de estourar. E a levedura, o azedume, estoura as bolhas para fazê-lo mais perfeito, para dar a ele um gosto melhor. O povo sabe, quem conhece vinho, sabe que o vinho bom tem toda essa qualidade. Agora, para dar a ele um gosto melhor, para dar a ele uma melhor conservação, para deixá-lo mais forte, para não deixar que ele azede. Amém? Quando a levedura do elemento humano, que é adquirida no vinho novo, estoura a bolha para espalhar a força do álcool, ela empurra da igreja todos os elementos mundanos assim e preserva a igreja. Não sei se vocês conseguem entender isso aqui.
o elemento do vinho, antigamente eles botavam muito, no nosso tempo era em barril, eu não sei como é que chama aqueles barril, quinto, né? Quinto, não é isso, é tonel, é de madeira, aqueles grandes, coisa grande. Eles ponhavam o vinho, porque o vinho, ele tem um tempo de maturidade lá, não sei como é que é. Então, ele na madeira, eles não enchem ele, porque se encher, estoura. Então, eles deixam faltando um tanto, e depois vai lá e ele está cheio. Ele aumenta, explode essas bolhas que o profeta está falando aqui. Então, o profeta diz que esse vinho novo, que é o Espírito Santo, que entra dentro da igreja, ela empurra todos os elementos mundanos, sai fora os elementos mundanos, e preserva a igreja, quer dizer, deixa a igreja livre para o Espírito Santo operar. Agora, observe a ordem da Escritura, ela é perfeita. Deus disse: primeiro eu tirarei fora o velho coração de pedra, você não pode receber nada. Então ele disse: eu lhe darei um novo espírito. Amém. Veja bem, aquele não é o Espírito Santo, é o Espírito nosso. O coração de pedra, o coração duro. Eu tenho outra escritura que diz: te darei um coração de carne, né? Coração de pedra, coração duro, que não aceita. Então, ele dará um novo espírito. Quer dizer, ele transforma esse seu espírito em um espírito novo. Isso nós já conhecemos, né? Transforma o nosso espírito em um espírito novo. É o seu espírito. E aí onde tem se cometido o erro. Muitas pessoas, ou melhor, muitos chegam até ao altar para orar. E eles ajoelham ali para orar. E em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor. Eles podem se levantar e seguir em frente, e pular ao redor de algum tempo. E após algum tempo você descobre que eles apenas saltam de novo, e eles nunca receberam o Espírito Santo. Tem até algum ditado, mesmo nas igrejas, né, que aquele que grita muito, você desconfia um pouco dele. Agora, eles nunca receberam o Espírito Santo. Não importa quanto pule, ou quanto gritem, ou quanto o azeite escorra nas suas mãos, ou tenha as faces sangrentas, ou quanto eles falem em língua, ou quanto eles gritem, ou que eles fazem, aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo tem apenas emoção humana. Eles têm um espírito novo, e eles regozijam com ele. Eu vou dizer algo, e eu quero que isto penetre profundamente, que Deus possa ajudar. Aí está o lado emocional da então chamada igreja do Espírito Santo. Quando diz então, é porque não é, né? Da então chamada igreja do Espírito Santo hoje. Eles têm bastante fanatismo formado e saem dali porque eles negligenciaram a palavra. Eles dizem junto: tivemos uma grande reunião, aleluia. Agora, quando você faz isto e não carrega o fruto do Espírito, isso aqui que nós temos que observar. Fruto do Espírito. Então você está no Espírito novo. Você não costumava fazer aquilo correto, mas Deus teve que te dar um Espírito novo. Ora, o Espírito que você tinha, você não conseguia nem mesmo se dar bem consigo mesmo. Então, como você progrediria com Deus? Então Deus teve que te dar um coração novo, dar não um remendado,
um coração novo, e este é o seu intelectual com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, sim, correto, a Bíblia parece ser racional. Eu não acreditava naquilo, agora eu creio. Agora aí está o seu grande avivamento. Vocês vão notar aí que além de Deus prometer um coração novo, um espírito novo, ainda não é o suficiente. Você pode ter o coração novo que Deus te deu, ter o espírito novo, quer dizer, um pensamento novo, né? Que é bom, né? Então, dá a impressão que é o novo nascimento, mas ainda não é. Novo coração, você aceitou a palavra. É um terreno que aceitou a palavra, ela está entrando dentro. Um espírito novo que você começou a pensar diferente. É um espírito novo. Aí, você diz, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar a Cristo. Tudo bem, isto é bom. Este é apenas o seu primeiro passo. Então ele diz, depois disso, então te darei um novo espírito. O que é isto? Um novo desejo. Eu quero fazer o correto. Agora, eu sei que sou um cristão. Eu vou fumar mais um pouco, então vou jogá-lo fora. Vê? Eu apenas verei, eu simplesmente ficarei em casa naquela noite. Você sabe, eu simplesmente, o profeta gagueja mostrando ali, todos estes pequenos apenas, isto é certo, Eva parou só um pouquinho, isto foi tudo que ela fez, o que ela teve que fazer, mas agora, este é o novo espírito. Então observem a ordem da Escritura, depois de ele te dar um coração novo, você está seguindo isso, essa sequência? Dá um coração novo, o coração duro não aceita a palavra. O coração novo aceita a palavra. Já está novo, aceitou porque está novo. O coração de pedra, ele deu um coração de carne. Você aceita a palavra. Depois que você aceita a palavra, que é o coração novo, ele te dá um espírito novo, que é um pensamento novo. Né? Mas ainda não está completo. Depois dele te dar um coração novo, um espírito novo, ele disse, então derramarei o meu espírito no seu espírito novo. Está entendendo esse? E então isso é o que a Escritura diz. Esta é a ordem pneumática e numérica das Escrituras. Um coração novo, um espírito novo, e então meu espírito mora dentro desse coração novo. Eu vou repetir isso aqui de uma forma para ver se vocês entendem. Dificilmente as pessoas aceitam a palavra, porque aceitar assim, aceita Jesus como seu Salvador, isso aí não é mais pergunta para hoje, porque todo mundo aceita Jesus, todo mundo tem Jesus, a não ser os islâmicos lá e as outras religiões, mas toda religião cristã aceita Jesus. Não é questão de aceitar Jesus, é aceitar a palavra. Ele diz, aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você não pode aceitar só uma palavra, só um pouco, só uma parte. Você tem que aceitar tudo. E você só aceita tudo quando o Espírito Santo estiver dentro de você. Porque quem aceita a palavra de Deus é só os filhos de Deus. E os filhos de Deus são os nascidos de novo. Então o coração novo de Deus que Ele coloca em você está bem, no centro. Este é o seu impulso de onde suas emoções saem. E o novo Espírito se posiciona bem no centro do novo coração. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo Espírito. Vocês entenderam bem isso aí, gente? Então, receber o Espírito Santo é mais do que nós pensamos.
mas ela é sequência. Você nunca pode ter uma coisa sem a outra. Parágrafo 115. É exatamente como a mola principal de um ótimo relógio a corda. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda uma vez por todas, e esta é posicionada exatamente bem no meio da sua vida, da sua nova vida. Amém? Eu creio que vocês vão meditar nisso aí. Essa mensagem é o cristianismo, esqueci o nome aqui, personificação do cristianismo. É querer fazer-se de um cristão. Creio que nós estamos bem cientes dessas coisas. E sabemos que Deus tem cuidado de nós. Eu creio que aqui não tem nenhum hipócrita. Nenhum hipócrita. Todos nós temos certeza do que cremos e falamos com veracidade aquilo que cremos. Isso é muito bom para a igreja. Vocês verão que a igreja terá resultado destas coisas. Nós veremos resultado disso. Vocês podem ficar cientes e firmes que nós veremos resultado. Os resultados virá quando você orar e você vê aquilo ser respondido. Você vai prestar atenção, da agora para frente. Vocês prestam mais atenção naquilo que vocês falam, naquilo que vocês oram, e observa como que Deus vai responder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dê recursos, Senhor. Tira de nós, expurga de nós todo falso pensamento, toda mentalidade, toda intelectualidade. Dê a nós o recurso do Teu Espírito no nosso espírito novo. Amém? Deus abençoe a todos, curando todas as enfermidades, aí onde está na internet. Que Deus possa curar as suas enfermidades, que a sua palavra seja realmente expressada pelo Espírito Santo que está morando dentro de você, aí distante, no rádio, onde você estiver. Você creia que o Espírito Santo morando em você, você é a palavra falada de Deus no momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.